Esse estudo publicado em 2003 pela revista Psychosomatic Medicine, escrito por Richard Davidson. Cara, Richard Davidson, ele é um monstro, ele é um cientista, assim, muito fodástico, tá ligado? É um dos caras que tem pesquisado a meditação com um viés, assim, mais hard science, tá ligado? Ele nunca produz, assim, alguma coisa tipo, vamos aplicar um teste psicológico que deu. Não, os estudos dele geralmente envolvem aspectos de mensuração bastante contundentes, assim, ele é mais assim, sabe aquela medicina por evidências? Ele é uma pegada assim, tá ligado? Então ele quer saber, assim, na fisiologia o que ocorre quando, por exemplo, a gente utiliza a meditação. Então esse artigo, ele vem nessa pegada também, beleza? Então escrito por Richard Davidson e intitulado Alterações no Cérebro e na Função Imunológica Produzidas pela Meditação Mindfulness. Então, basicamente, para eu identificar alterações no cérebro, significa que eu tenho que compreender o que está acontecendo no cérebro. Então, eu vou ter que utilizar possivelmente uma máquina que vai mensurar a ativação neurológica. Já vou falar um pouquinho sobre isso na sequência. E eu também vou mensurar a reação, se eu quero saber em relação ao sistema imunológico, eu quero então saber a reação, por exemplo, no meu sistema imunológico, mediante a prática da meditação. Beleza? Mas vamos então ao objetivo que o próprio autor fala. Ele vai dizer: realizar um estudo randomizado e controlado sobre os efeitos no cérebro e na função imunológica de um programa de 8 semanas de mindfulness. Mindfulness, que é uma das técnicas mais clássicas da meditação, que você para, observa a respiração, não julga os teus próprios pensamentos, beleza? Em relação ao número de participantes, foram então 16 participantes saudáveis e 16 participantes que ficaram na lista de espera. Então, ao total seriam 32, esses 32 eles são randomizados significa que eles são separados por sorteio. 16 para um grupo, 16 para outro grupo. Em relação às mensurações, estou indo um pouquinho rápido, né? Mas vamos lá então. Em relação à mensuração, como que eles mensuraram atividade neurológica? Eles utilizaram um aparelho chamado de eletroencefalograma. Então você pede lá para o cara meditar e daí você observa o que está acontecendo nas ondas cerebrais dele por meio do eletroencefalograma. Eles fizeram a mensuração das ondas cerebrais antes da intervenção de 8 semanas, após a intervenção de 8 semanas e no follow-up, ou na continuidade, após 4 meses. Além disso, eles verificaram também no final das 8 semanas, os indivíduos do grupo foram vacinados. Dentro do aspecto metodológico, para mensurar a reação do sistema imunológico, eles, após essas 8 semanas, eles deram uma vacina nos indivíduos, para verificar tanto nos indivíduos que fizeram a meditação, como nos indivíduos que não fizeram a mensuração. Essa foi a estratégia que eles utilizaram para mensurar a reação do sistema imunológico. Então, por exemplo, eu algum tempo atrás, tomei a vacina do Covid-19, tá ligado? Então, quando eu tomei, o meu corpo, né, produziu um anticorpo em relação ao spike, né? Porque quando a gente começa a estudar o esquema lá do Covid, na verdade, o Covid, ele é essa estrutura proteica que envolve, dentro dessa estrutura proteica, nós temos então um material de DNA do vírus. E nessa estrutura proteica que envolve esse material de DNA, existem o que eles chamam de spikes. Esses spikes são como se fossem estruturas que vão conseguir se acoplar na célula para que o vírus consiga injetar o seu DNA dentro da nossa célula, que vai entrar então no nosso citoplasma e que vai até o núcleo da célula, que vai entrar no núcleo da célula e que vai invadir essa célula, e daí fudeu geral, porque daí ele que vai mandar na porra toda, porque ele entrou dentro da célula, entrou lá no núcleo da célula, e daí ele vai produzir, a partir do nosso material genético, do nosso maquinário genético, ele vai produzir, então, ele vai se replicar e daí cada vez mais essa mesma engronha vai se estender a outras células que também vão ser infectadas e também vão produzir mais material de vírus e blá, 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 blá. Mas como que ele entra na célula? Ele entra na célula através desse spike. E
as vacinas que estão sendo produzidas contra o Covid são justamente vacinas que elas causam um anticorpo que vai neutralizar ou que vai causar um processo inflamatório, um anticorpo que é uma proteína que vai neutralizar esse spike, vai destruir esse spike. A vacina ela não destrói o vírus, ela destrói o quê? Ela destrói a capacidade do vírus em entrar na nossa célula. Então, como o vírus não consegue entrar na nossa célula, daí as outras, por exemplo, os outros linfócitos, como o linfócito T, que é conhecido como uma célula matadora, natural killer, vai identificar esses vírus e essas estruturas, ou até mesmo as células que já foram infectadas por esses vírus, e vai conseguir nós mesmos destruir as células já infectadas e também os vírus. Mas, então, o mecanismo de defesa por meio da vacina está relacionado a esses spikes, na criação de anticorpos que vão destruir os spikes, não permitindo que o vírus ele consiga injetar o seu material genético dentro da nossa célula. Então, em relação aqui ao nosso trabalho, o que eles fizeram? Eles injetaram vírus com a sua ação, com a sua potência minimizada, de maneira que o organismo, então, passou a gerar anticorpos. Obviamente, nessa pesquisa não foi o vírus da Covid-19, foi a influenza, que é um vírus, né, com uma potência devastadora muito menor. Mas eles queriam mensurar o quê? Eles queriam verificar a quantidade de anticorpos que eram produzidos nos indivíduos que meditaram e nos indivíduos que não meditaram. E assim eles poderiam ter claramente a resposta imunológica mediante a prática da meditação, ou a não prática da meditação. Beleza? Foi um pouco complicadinho, mas vamos lá, vamos em frente. Como resultados, eles encontraram o seguinte: um aumento significativo na ativação do córtex pré-frontal esquerdo. Então, em termos de utilização do eletroencefalograma e a mensuração da atividade neurológica, eles verificaram que no grupo que praticou a meditação houve um aumento da ativação no córtex pré-frontal. Então, quando eu falo em córtex pré-frontal, eu falo da parte da frente do meu cérebro. Então, no grupo que meditou, houve uma maior ativação na parte da frente do cérebro, no hemisfério esquerdo. Ah, mas o que tem hemisfério esquerdo e tal, etc. Então, o hemisfério esquerdo, córtex pré-frontal, está relacionado, mediante outros estudos, a pessoas que têm maior resiliência, pessoas mais felizes, pessoas mais estáveis. Então, esse fato também se replicou aqui nessa pesquisa. Eles também observaram uma maior ativação do córtex pré-frontal, principalmente do hemisfério esquerdo. Houve também um aumento significativo de anticorpos para vacina contra a gripe entre os indivíduos na meditação. Lembra que eu falei que eles injetaram, então deram a vacina em toda essa população, sendo que 16 tinham praticado a meditação e 16 não? Então, o grupo que praticou a meditação, mediante ter recebido a vacina da influenza, teve uma maior capacidade de produzir anticorpos. O outro grupo também produziu anticorpos, mas esse grupo não produziu uma quantidade tão significativa de anticorpos. E como é que a gente pode compreender isso? Porque a meditação ela traz um estado de maior homeostase. E quando ela traz um estado de maior homeostase, o meu organismo ele ativa essas estruturas imunológicas. Então, o nosso sistema, quanto mais em homeostase ele está, mais ele ativa o sistema imunológico. Então, isso que é dessa maneira que a gente pode compreender por que a meditação fez com que esses indivíduos tivessem produzido uma quantidade maior de anticorpos. E por último, ele vai dizer que o aumento da ativação do lado esquerdo previu uma magnitude de aumento de anticorpos para a vacina. Isso também é muito interessante. Quanto mais, então, nós tivemos aqui os indivíduos que meditaram, certo? Agora, dentre os indivíduos que meditaram, tiveram aqueles que tiveram um aumento mais expressivo da ativação do lado esquerdo e tiveram aqueles que tiveram um aumento menos expressivo. E, mediante as análises estatísticas, eles verificaram que aqueles que conseguiram mais ativar o lado esquerdo, dentre os que meditaram, foram justamente aqueles que produziram mais anticorpos. Então, deixa. Nós estamos aí num momento importante, espero que passando já pelo período mais crítico da ocorrência dessa pandemia, mas o nosso sistema de defesa, ele é, sim, a nossa maior
a nossa melhor forma de nos protegermos do Covid. Toma a vacina, faz todas as paradas lá e tá tudo certo, Mas potencializa também o teu sistema imunológico, porque é ele que vai lutar contra essa parada toda. E uma das maneiras que nós podemos potencializar isso é por meio da meditação. Quanto mais em homeostase, quanto mais meditação, mais em homeostase. É isso que esse trabalho mostra. Quanto mais em homeostase, mais eu ativo o sistema imunológico. Mais eu ativo o sistema imunológico, mais eu tenho linfócitos T, B e tal, etc. E anticorpos que vão servir de proteção contra as viroses. Para concluir, diz o autor, essas descobertas demonstraram que um programa curto de meditação, foram 8 semanas, produz efeitos demonstráveis no cérebro e na função imunológica. Então, um trabalho assim, cara, muito bonito, trabalho Richard Davidson, o cara é um monstro. Fica então esse nosso trabalho de hoje.